Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Gabriel e esse aqui é mais um vídeo, né? Estamos aqui hoje para falar sobre a Bíblia, para falar sobre a Palavra de Deus, para falar sobre as coisas que estão lá de cima, né? Esse é o meu propósito. E bem, hoje eu separei um tema muito especial, um tema sinceramente incrível, um tema que sinceramente alegrou meu coração. E falar sobre isso é algo que vai ser muito tocante para mim, né? Óbvio. Falando sobre isso na minha vida vai ser algo muito tocante, algo que, assim, realmente faz efeito na minha vida. E nós vamos falar hoje sobre um novo dia. É, então, basicamente, né, o que seria um novo dia? Mas antes de nós falarmos sobre o novo dia, eu vou ler algumas escrituras aqui para que nós podemos introduzir, né, contextualizar o tema. A primeira leitura se encontra lá em São João, né, no Evangelho de João, do versículo 4, né? Não, perdão, do capítulo 4, do versículo 7. Na verdade, não, versículo 6, né? Vamos a descer um pouco. Mas o contexto é que Jesus estava em Samaria, né? E ele, né, estava cansado, né? E assentou-se perto de uma fonte, né? De um poço. E nessa fonte, nesse poço, tinha uma mulher que iria lá tirar água, né? Então, vou começar a ler para que o contexto seja dado. Vamos lá, do versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dar-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, porque eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela faz essa pergunta e tem esse entre parênteses aqui, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Era um costume da época. Jesus lhe respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem as águas vivas? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui a tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus disse isso sabendo, né? Sabendo que ela não tinha um marido. Ele falou isso para ver qual seria a resposta da mulher, né, da samaritana. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido. Porque se tivesse 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os adoram, que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Tudo quando ele vier nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. E essa é a parte mais importante agora. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Disse àqueles homens: Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa é a primeira leitura, né? Eu falo que essa parte é mais importante, vou falar sobre ela e agora nós vamos à segunda leitura. A segunda leitura está em Atos 2, né? Um versículo muito conhecido, acho que todo mundo conhece sobre. E eu vou ler do 1 até o 12 ali mais ou menos, né? Mas enfim, nós vamos ler também, conecta com essa leitura que eu acabei de fazer. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são os galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia, e de Frígia, Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Que quer dizer isto? Ou que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Mosto aqui é usado como bebida, né? Então, falando que eles estavam bêbados, que eles estavam, né, bêbados. E eu vou fazer também, conecta-se ao que eu vou falar, né, sobre o mosto, ainda mais essa parte final, dos 2 versículos, né, que falam que a mulher, por exemplo, de Samaria foi contar aos outros, né, que o Messias estava ali, que o Messias estava ali, né, no caso, e foi contar com alegria, e que os discípulos, quando receberam o Espírito Santo, estavam em alegria também, né, e compartilharam isso, e, bem, as pessoas confundiram com bêbados, só para você ter ideia de quão eufóricos eles estavam. E a última leitura que eu queria fazer é da mensagem do profeta William Branham, né? Está aqui na Revelação dos Sete Selos. Essa é, na verdade, um livro que fala sobre, né, onde o profeta William Branham, ele revela sobre os 7 selos, né? Ele fala sobre os selos, ele fala sobre a abertura dos selos, né? E tem um versículo, assim, na verdade, um pequeno parágrafo especial e que é incrível, né? Porque é algo que encaixa em nossas vidas e ele conecta um pouco, né, sobre isso. Então, vou pegar aqui, né, qual que é o pequeno parágrafo, né, a mensagem, no caso, é o 4º selo, né, são uma coletânea de mensagens, está aqui, e são várias mensagens, nenhuma, mas todas falando sobre os 7 selos, a abertura dos 7 selos, porque foi revelado, né, como seria, como que aconteceria, o que significa e tal, e recebeu essa revelação de Deus, e isso aqui são um conjunto de mensagens para conectar esse tema todo. Então, aqui na mensagem, o 4º selo, né, no parágrafo 81, é dito bem assim: mas quando ele, a pessoa, o imortal Espírito de Cristo, se torna seu salvador pessoal e o transforma e faz com que seus pontos de vista estejam diretamente ligados ao Calvário e a esta palavra, algo aconteceu. Sim, Senhor, algo aconteceu. Ninguém terá lhe dizer acerca disto. Você saberá quando acontecer. E o que eu queria dizer com esses 3 leituras que eu fiz aqui hoje? O que eu queria dizer com a mensagem do vídeo, né? O nome do vídeo, que é Um Novo Dia. A Bíblia, ela nos dá uma revelação. Muitas revelações foram dadas aqui. A mulher de Samaria teve a revelação de que o Cristo, de que o Messias, que estava prometido que viesse, veio até ela. E ela ficou eufórica, ela ficou feliz e contou para todo mundo, porque ela tinha falado com o Messias, ela tinha visto o Messias. E bem, a gente pode se perguntar, né? Ela era uma mulher repudiada, né? A gente dá para ver aqui que ela era uma mulher repudiada, pelos padrões da época. Ela era uma mulher que, teve 5 maridos e o que morava em sua casa, né, não era o seu marido, né? Então, assim, ela vivia uma vida repudiada, mas a Bíblia, ela é clara, né, que Deus iria revelar as mensagens, né, iria revelar a palavra, iria revelar a verdade aos pequeninos, aos humildes. Você vê que grandes pessoas, né, grandes sacerdotes, no tempo de Jesus, falavam sobre a palavra, falavam, né, mas não criam na palavra verdadeira. Tinha uma falsa doutrina e com essa falsa doutrina enganavam as outras pessoas. E pessoas pequenas como essa mulher, como Maria Madalena também, né, que foi repudiada, e outras pessoas que eram pequenas, tipo pescadores, né? Deus, ele buscou pescadores. Ele buscou pessoas humildes deste mundo para mostrar que a palavra de Deus vem aos pequeninos. Deus pede que a palavra seja escondida para os grandes e revelada aos pequeninos. E ela foi revelada a esta mulher. E essa mulher tinha uma semente em seu coração, e essa semente no seu coração fez com que ela cresça que aquele era o Messias, que o Messias estava ali e que ele iria a um momento. E ele veio. E a palavra se cumpriu e aquela semente cresceu. Sobre os apóstolos, também.
né? Jesus havia morrido, mas ressuscitou e eles viram e lhe pediu para esperar 50 dias até a descida do Espírito Santo. Eles esperaram, né, em oração, até que o Espírito Santo foi descido. É que mostra a Bíblia, mostra o que acontece quando o Espírito Santo nos é revelado, nos é dado, quando o Espírito Santo cai sobre nós. Há uma semente em nossas vidas. Todos nós temos uma semente dentro de nós mesmos, né? E quando essa semente recebe a luz, porque a luz é a palavra é a luz. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor diz que Ele é a luz. Então, quando recebe a luz, a semente ela brota. Ela vira uma planta, aí ela cresce, cresce, cresce até virar uma árvore com frutos, né? E nós somos sementes. Nós somos sementes. Nós somos sementes que crescemos, crescemos, crescemos. Um verdadeiro cristão, ele é uma semente, né? Ele cresce até que dá bons frutos, né? E uma árvore, ela não morre. Assim, quando eu digo não morre, é porque ela não é imortal, assim, mas eu digo que ela não morre porque vai crescer uma nova árvore ali. Para uma velha árvore, para uma nova árvore surgir, uma velha tem que ter morrido. E vamos lá, né? Então, sobre os apóstolos, eles receberam o Espírito Santo. E eles ficaram em êxtase, né? Aqui mostra o dom de língua sendo usado, que eles ouviam, né? Que tinham muitas pessoas lá, pessoas que eram de vários lugares diferentes ali da região, que entendiam o que eles estavam falando, só que eles não falavam na língua nativa deles, mas parecia que, para quem estava ouvindo na sua língua de origem, né? E eles ficaram em êxtase, né? Começaram a glorificar a Deus, a adorar o Senhor. Tanto é que as pessoas que passavam, algumas pessoas que passavam, falavam que eles estavam cheios de mosto, que eles estavam bêbados, que eles estavam, né, embriagados, de tão felizes. Porque quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, quando aquela semente ela cresce, você fica feliz, você fica em êxtase, você fica, sabe, êxtase, tipo, você fica feliz, você começa a glorificar a Deus, as coisas fazem sentido, e é isso que o Espírito Santo faz conosco quando ele é descido. Nós recebemos o Espírito Santo porque é uma ordenança de Deus. Nós temos que receber o Espírito Santo, porque se a gente não receber o Espírito Santo, como é que a gente vai discernir o que é verdade, o que é mentira, o que é de Deus e o que não é de Deus? Então a gente tem que discernir por meio do Espírito Santo o que é de Deus e o que não é. Então Deus nos dá o Espírito Santo, né? E também o Espírito Santo é Deus. A gente tem que entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo, né? O Pai é Deus, o Filho, Deus em carne, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, Deus em nós. São três, não são três, perdão, mas são um. Esses são apenas atributos, três atributos, mas são apenas um. É a essência do mesmo Deus. Não existe três deuses, mas apenas um Deus, com três atributos. Enfim, esse é papo para outro vídeo, uma discussão teológica, mas eu ia falar um pouco sobre isso, eu planejo, né? Mas a gente crê que o Espírito Santo é Deus em nós, é Deus nos alertando, é Deus nos ensinando, é Deus nos mostrando o que nós devemos fazer. O Espírito Santo, ele é um guia, Então, assim, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente sente isso. Assim como eu li na mensagem que eu falei, do profeta, quando o Espírito Santo desce em nós sentimos. Tem momentos na nossa vida em que nós não devemos viver de emoção, claro, onde nossa fé, nosso posicionamento, nosso caráter, né? O que nós acreditamos, nós temos que manter isso, ficar com isso. Mas em alguns momentos nós vamos sentir a presença de Deus. Em alguns momentos, nós iremos sentir a presença de Deus e nos alegrarmos. Davi dançou, né? Na história da sarça ardente, quando ele viu que a sarça ardente estava chegando na cidade, ele festejou. Quando o povo de Moisés, no caso, né, o povo em que Moisés resgatou, saiu do Mar Vermelho, eles começaram a cantar, a celebrar. Então a gente vê que quando Deus está agindo em nossas vidas, nós celebramos. Óbvio que não são todos os momentos em que nós vamos celebrar, em que nós vamos ter alegria, porque a gente pode sim vencer uma batalha, mas no dia seguinte nós vamos ter uma batalha diferente. A vida é assim. Nós passamos por dificuldades, nós superamos as dificuldades, no dia seguinte vai ter uma outra dificuldade. Mas essa outra dificuldade não serve para nos afastarmos de Deus, mas para entender que nós vencemos uma batalha difícil, todas as batalhas nós venceremos. Todas as dificuldades nós venceremos. Todos os problemas não são nada, porque Deus não vê problemas. Deus não vê obstáculos. Deus sabe o que há de acontecer. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe o que vai acontecer.
E a gente tem que crer nisso. A gente tem que colocar fé em Deus para entender que se a gente seguir essa palavra, se a gente confiar no Senhor, tudo é possível. Tudo é possível, basta crer, somente crer. E a gente tem que evitar ao máximo, né, da nossa insegurança, dos nossos sentimentos, daquilo que nos faz deixar de crer, atrapalhar nossas vidas. A gente tem que tirar esses empecilhos e dar lugar a Deus, dar lugar às coisas de Deus. E por que eu escolhi esse vídeo, né? Por que eu escolhi falar sobre isso? Eu tive uma experiência pessoal e eu queria compartilhar isso, porque o Evangelho também é feito de testemunhos. Nossas vidas são testemunhos. E eu vivi uma experiência que me fez, sabe, amar muito a Deus, a me aproximar mais dele. Na segunda-feira eu, estava conversando com uma pessoa, até que eu li uma mensagem que era apenas uma mensagem para alguém, mas para mim era uma mensagem que ela me tocou. E eu digo no dia, né? Foi uma mensagem que me tocou negativamente. Alguns medos, alguns traumas que eu tive, algumas coisas que vieram à minha cabeça. E aquilo tomou conta do meu corpo, eu comecei a ter ansiedade, eu comecei a ficar com medo, eu comecei a ficar inseguro e eu estava com medo, passei a semana inteira com medo, ansioso e preocupado. E aquilo me tocou mesmo, porque aquilo mexeu comigo, aquilo me deixou, sabe, bravo, estressado, me deixou em um estado muito ruim. Eu não sabia o que fazer, porque por mais que eu sabia que uma hora isso iria acontecer, eu não sei se eu estava pronto para isso. Até que chegou sexta-feira. E sexta-feira, na verdade na quinta, né? Eu tinha lido exatamente esse parágrafo que eu falei. E eu orei sexta também, eu orei de manhã, antes da escola. E eu decidi acabar com isso. Eu decidi finalizar com isso, eu decidi seguir em frente, eu decidi que isso fosse acabar ali. E no começo eu senti ansiedade. No começo eu senti tristeza, chorei, orei a Deus para que me ajudasse, porque eu não estava aguentando. Só que à tarde de ontem, né, de sexta, algo estava assim em mim, algo bom. Eu comecei a sentir algo. Eu comecei a sentir felicidade. Eu comecei a pensar que um peso enorme tinha saído de mim. Eu me senti leve, eu não estava entendendo o que tinha acontecido. Até que eu percebi que eu orei tantas vezes para que a vontade de Deus fosse feita e ela foi feita. E eu orei tantas vezes para que aquilo acontecesse e aquilo aconteceu. Aí me caiu a ficha. E eu estava muito feliz. Eu comecei a me alegrar, eu comecei a ouvir hinos, a cantar hinos, a me alegrar, porque eu havia sido tocado por Deus. O que Ele falou se cumpriu e eu vi com os meus olhos que Deus agiu na minha vida. Que aquilo aconteceu e aquilo tinha acabado. Eu estava livre. Eu me senti livre pela palavra de Deus. Eu me senti liberto pelo Senhor. Tudo fazia sentido e, sabe, tudo chegou àquele momento e aquilo aconteceu e eu não sentia mais tristeza, mas felicidade. Eu fui tão tocado porque eu estava tão feliz, eu estava tão eufórico, ainda estou, né? Que, sinceramente, eu penso que... Eu digo pra você, né? A gente, às vezes, perde a esperança. A gente perde a ansiedade. Eu sou um menino que sempre fui cristão, mas eu tive desafios. Assim como qualquer outro. Nós temos desafios, nós temos problemas. Nós temos coisas que nós temos que lidar com elas. Tem coisas chatas que nós temos que lidar. Obstáculos, né, que parecem ser tão grandes quando nós olhamos por fora, mas nós temos que entender que Deus, Ele não nos avalia por obstáculos, mas pelos nossos chamados. Nós temos um propósito. Eu tenho um propósito. Seja ele cantar, seja ele pregar, igual eu estou fazendo aqui agora, seja ele viver para Deus. Esse é o meu propósito. Esse é o meu chamado. Deus me chamou para isso, para que eu estivesse aqui agora, ouvindo a palavra de Deus e cantando. E vendo que aquilo acabou. Quando eu percebi que eu estava livre do pecado, que eu estava livre da minha insegurança, que eu estava livre do medo, eu testemunhei a Deus. Eu senti essa alegria que os apóstolos sentiam. Eu tanto ouvi sobre a alegria que era ter recebido o Espírito Santo e quando eu recebi eu senti aquela alegria. Eu senti aquela felicidade. A minha vida começou a fazer sentido. E aquela coisa que me afastava de Deus, aquele pequeno medo que às vezes me tomava e me fazia ter medo e me fazia ficar inseguro,
que parecia ser maior, mas havia uma coisa dentro de mim. E era a mesma coisa que essa mulher de Samaria tinha, uma semente. Que os apóstolos tinham, uma semente. Uma fé de que um dia aquilo iria virar uma árvore, iria dar frutos. Então não desiste, irmão. Não pense que acabou. Não pense que você não pode vencer o que você está enfrentando. Mas creia. Creia de coração. Viva para Deus e entenda que é possível. É possível. Porque quando você vencer isso, você vai sentir a Deus. Você vai adorar, você vai louvar. Entenda que você não tem que botar suas expectativas em coisas deste mundo, mas em vencer nas coisas que realmente valem nossa atenção. E crer nisto, receber isso. Porque quando Deus te der o Espírito Santo, quando Deus te der essa chuva seródia ou tardia, você está pronto. Quando Deus te chamar, você vai estar com o vinagre, o óleo, o óleo, né? O óleo em suas mãos e você estará pronto para poder partir, para poder receber a Deus. Deus é incrível. Não importa o que a gente enfrenta, não importa o que as outras pessoas acham, não importa o que nós vivemos, as nossas lutas, nossas dores, nossas percas, não importa o nosso passado. Nós não temos que viver pelo que a gente já fez no passado, mas por Deus, pelo que há de vir. Deus prometeu e Deus nunca falhou. Deus não fez nada sem propósito. Então a gente não deve achar que nossa vida é vã, sem propósito, mas devemos crer que em uma manhã, quando o sol se pôr, as trombetas soarão e nós iremos de habitar com Ele nos céus. É isso. É sobre isso que eu fiz esse vídeo, é com isso em meu coração. Eu espero que você seja tocado também. Bem, entenda que tudo há um tempo, assim como demorou muito para que isso acontecesse, mas aconteceu. Há um tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de se afastar, há tempo de se ajuntar. A Bíblia fala isso. Leia Eclesiastes 3 para você ver. E é isso. É entender que Deus tinha um propósito e que esse propósito vai se cumprir. Não vai se cumprir, perdão, mas já se cumpriu. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, porque é importante espalhar essa palavra. É importante que eu possa espalhar, porque esse é o meu propósito. E qual é o meu propósito? É servir a Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança do Criador para espalhar a sua palavra. Compartilhe esse vídeo. Deixe uma curtida se você gostou. Se você também não gostou, tudo bem, você dá os seus likes. Mas eu peço que escute essas palavras com verdade no seu coração. Leve isso para a sua vida. Que Deus abençoe todos nós. E que todos possam estar protegidos. E essas palavras sejam reveladas e essa semente em nosso coração possa crescer e brotar e se tornar uma bela planta.